Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o elemento misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, pedimos a Deus que abençoe Muhammad, sua família purificada e todos os profetas que antecederam ele. Queridos irmãos, estamos com vocês com mais um programa Islã Sem Censura. Dessa vez nós todos temos queridos convidados, Luay e Oday, os dois irmãos muito queridos, abençoados. E nesse programa a gente vai falar exatamente sobre a situação do Líbano. Se alguém acompanha as notícias, nesses dias estamos recebendo notícias muito tristes de destruição, de alguma forma ataque. Um genocídio. Genocídio. Contra a Palestina e o Líbano. Começou pela Palestina e agora, infelizmente... E é uma guerra que dura há anos já, né? Desde faz 75 anos quase, quando aquele Estado falso foi criado. Sim. Em cima do outro. Sempre eu falo para os meus amigos, aqueles que estão nos acompanhando, já tinha um governo palestino. Já tinha um país. Já tinha um país constituído. Tinha tudo, até mesmo tinha hino nacional, tinha tudo. Sim. Em cima desse Estado foi criado outro. Imagine, você está no Brasil, vamos imaginar, né? Chega um grupo dos imigrantes, tenta criar outro novo Estado. Estamos no Brasil, mas vamos criar um novo Estado. O que acontece? Sim. E não para por aí. Começa a invadir as terras. E este país, ele recebeu apoio, né? Este novo Estado, ele recebeu o apoio do Ocidente. Este é principal. Ele não poderia fazer isso sem apoio sozinho, dos né? Estados Unidos. Mas agora a gente quer contar um pouco, conhecer um pouco mais a história do Líbano de uma forma específica, né? Como estamos aí com dois irmãos de descendência libanesa, né? Então a gente queria conhecer um pouco mais sobre o Líbano, como é que é a vida lá, como é que... Vocês nasceram aqui, nasceram lá? Quem é que... Vocês podem explicar um pouco? Eu nasci aqui, mas o meu irmão, ele nasceu lá, né? Tá. Que eu sou filho de imigrante libanês, né? Que ele, por conta da guerra, ele acabou precisando para ajudar a família, viajar, sair fora do país. Ele foi primeiro para a África, ficou alguns anos na África, e depois ele veio para cá e conheceu minha mãe aqui, que ela é descendente de libaneses também, né? Que legal. Que ano que eles vieram para cá? Que seu pai veio para cá? Meu pai... 88 ou 90. Acho que em 88. E aí fixou aqui em São Paulo, outra cidade? Ele no começo, ele veio para São Paulo, porque na guerra ele conheceu um amigo dele que foi pro Líbano para ajudar na guerra, né? Sim. Que era de São Paulo. Aí ele foi para África e entrou em contato com esse amigo dele e falou: como que tá a situação aí no Brasil na época? Aí ele falou: tá muito ruim. Ele falou: pior do que aqui não tá. Então Eu vou pro Brasil. aí ele veio pro Brasil. Vai tentar a vida aqui. Qualquer que seja, não é pior que o Líbano. Sim. Aí ele veio para cá, para São Paulo, e já ficou aqui. Não, aí ele tentou primeiro ver São Paulo, e esse rapaz que era amigo dele, ele tinha amigos em Foz, ele na verdade tinha família em Foz, aí meu pai foi pro Foz, foi pro Paraguai, tentou trabalhar uma época lá, ele não gostou muito. É que na verdade meu pai já entrou no meio de confecção, né? Sim, Do sim. Brás, que esse amigo dele, o pai dele já tinha um negócio por aqui, Sim, em confecção mesmo. sim, com roupas. Aí ele já entrou nesse mundo, até depois ele foi pro sul, né? Rio Grande do Sul, como representante para vender confecção. Voltou, começou a tentar fazer confecção aqui. E acabou ficando aqui mesmo. Isso. Fez a vida dele em São Paulo. Conheceu Aconteceu a mãe. muita coisa Sim. nesse meio Resumindo, termo. né? Resumindo sim, foi desse jeito. E aí vocês nasceram aqui em São Paulo. Eu nasci aqui E eu nasci em Beirute, no Líbano. E como é que foi? Sua família voltou para o Líbano ou... Meu pai, em 96, ele pensou assim, ele conhece a sociedade aqui, né? Então ele sabe que é difícil criar filhos aqui, principalmente se você não tem um ambiente familiar para proteger eles. Por exemplo, meu pai, ele não tem família aqui, ele é imigrante. E se você não tem uma família grande, seu filho vai acabar virando mais refém das amizades fora da família e tal, para a criação. Ele pensou: eu prefiro criar meu filho lá
e parecia que a guerra no Líbano estava acabando, estava perto dos 2000, Israel tinha saído de muitos territórios do Do sul Líbano, do sim, Líbano. entendeu? Aí ele falou, já fiz minha vida, tive um dinheiro que eu conquistei, graças a Deus, tá na hora de voltar pro meu país. E aí ele Ninguém- voltou, saiu daqui. vendeu tudo e E voltou aí pra meu irmão lá. nasceu Aí eu lá. nasci lá E depois. só tem vocês de irmãos, né? Sim, só. Muito bom. Graças a E aí Deus. vocês chegaram lá em 96, no caso, É, 97. ele nasceu em 98, né? Aí 98. chegou em 96, final de 96, né? Ah, eu não cheguei, só ele, no caso, meu Sim. pai. Sim. Ele estava em espírito, inclusive. Em ano 2000, a gente sabe que houve a saída, né? A Sim. primeira saída, 25 de Sim. maio. Eu Foi tinha a- 5 anos. Você tinha 5 anos. Vocês lembram dessa data? Você lembra? Eu já ia para o sul do Líbano, né? Eu lembro, eu com 2, 3 anos, antes de Israel sair totalmente, mas da época que a gente estava no Líbano, os soldados israelenses, eles estavam mais perto da fronteira, tipo cidade do Riem, Ah, que hoje foi destruída, está tendo muito conflito. Todas essas cidades... Eles já tinham saído. Não, eles estavam ainda na fronteira, eles tinham soldados israelenses E- ainda. Nas cidades próximas. inclusive a nossa cidade, ela é no sul do Líbano, mas ela tem mais ou menos 30 quilômetros à fronteira com a Palestina ocupada. Então ela não é diretamente perto da fronteira. Agora é uma área de risco hoje em dia. Sim. Entende? Mas nessa época que a gente está falando, os soldados israelenses, nessa época, depois acho que de Em 97, 95, né? 95, 96, né? eles estavam realmente só na fronteira. Porque a resistência já estava fazendo muitos. Pressão, né? Muita Eles faziam pressão. tipo certos ataques, surpresas, que perdia muito soldado israelense, entendeu? Sim. Então eles começaram a ficar Tinham com bastante medo. operações da época. Aí da eram resistência. operações secretas, assim. Aí os soldados ficaram mais perto da fronteira com a Palestina. Israel assim, acabou sendo forçado a deixar o sul do Líbano em 2000. Com certeza. E aí começou, né, aquelas mudanças, né, no ano 2000, vocês, no caso, o Líbano foi, o sul do Líbano foi libertado, né, Sim, graças a Deus. e aí depois começou a Segunda Guerra, que foi em 2006, não foi? Segundo... Foi a Guerra de Julho que a gente fala em árabe, né? Harb Sim. Tammuz. Sim, Então, essa guerra foi inclusive alguns dias depois do meu aniversário, né? Eu tinha eu tava fazendo 7 anos de idade na época. 8, 8. 2006. 8, isso. A memória tá um pouco. sim. Mas enfim, o momento que começou a guerra foi de manhã muito cedo. Quando começaram os ataques israelenses no Eu acho Líbano. que eu acho que na época teve uma operação militar, né, da resistência, De sequestrar de reféns, não De é? reféns para buscar reféns libaneses que estavam nas prisões dessa de entidade. Israel, sim. Tinha um Isso. refém chamado Samir al-Kantar. Tem vários, né? Tinha vários, né? né? Mas ela começou assim, foi feita uma operação e aí depois o Israel começou a atacar. Isso. E a gente civil não sabia da operação nem nada. A gente acordou com os ataques israelenses pós-operação, né? Que foi em torno das 5 da manhã, acho que o primeiro ataque que a gente ouviu. Todo mundo acordou assustado, não sabia o que estava acontecendo, só ouvindo barulho de explosões. Foi isso que aconteceu E com eles a gente. atacavam assim, sem dó, residências, prédios, qualquer lugar. Ou Tudo. tinha Como lugar hoje. específico? Não, Tudo. Mas Como a hoje. escala era muito menor do que hoje. O que eles fizeram em um dia no começo dessa pressão que eles queriam fazer, eles bombardearam mais do que aquela época. Em um dia Nesses só. 2 dias que começou essa guerra de agora, que está acontecendo agora, igual ele falou, foi mais do que todos os ataques da guerra de 2006 de uma vez. Inclusive, a gente desconfia que foi só Israel que fez esses ataques, porque não tem como. Foram 1.800 ataques em 2 dias. Tem que pensar no tempo do avião voltar, colocar míssil, reabastecer. Existem esquisito, esses boatos, né? Porque diz que foram mais de 110 ou 108, eu acho, voos, né? E cada voo só consegue fazer 2 ataques até ir e voltar. Tem
Tem essas estatísticas, diz que tem, Não, muito simples. tem outros países aí envolvidos nesses Muito ataques. simples desmascarar isso. Sim, Quem ajuda Eu queria durante falar esses sobre... anos. Desculpa. sim. Eu queria falar sobre a proporção em 2006. Os ataques agora tá tendo mais ataques, mas se a gente olhar a porcentagem de casualidade civil, algo monstruoso, é 90% civis, dá para ver na internet, procurar no computador, e 10% pessoas da resistência, né? Lutadores Militares. da resistência. E agora é a mesma coisa, nada muda. O tempo passa, mas Israel não muda. Sim. Essa é a grande verdade. Na verdade, Israel, ela, assim, pelo que se percebe, né, e qualquer analista também diz, afirma isso, a única força de Israel está no poder aéreo, né, nos ataques aéreos. Sim. Porque nos terrestres, ela está tendo uma boa uma resistência forte, né, por parte Sim. do Líbano, né, não estão conseguindo avançar, né, ou seja, é fácil, né, atacar de cima, né, mas na terra está sendo bem complicado, né, o cara a cara é bem difícil. Né? Sim. E como é que era a vida nessa época, em 2006? Me explica um pouquinho como é que vocês lembram, né, Então, Vocês nossa vida... estudavam, vocês tinham... Então, eu vou dar um resumo aqui. Nossa vida era perfeita no Líbano. É um país que a gente gosta muito, né? A gente nasceu lá. É um país assim que tem muita humanidade nas pessoas, sabe? Carinho um pelo outro, ainda mais que a gente é de uma cidade pequena. E na época a gente estudava, ia à escola, né, em Saida, né? Que é mais perto de Beirute, nossa cidade é mais ao sul. E a gente morava ao lado da praia, né, com toda a nossa família. Aí, nossa vida era uma vida normal, escola, criança, família, basicamente isso, Brincavam, final de semana vocês faziam as reuniões, se encontravam, faziam churrasco, Pescava. pescavam. Vocês Pescava. moravam no sul do Líbano ou em Mas é uma Beirute? cidade litorânea, no sul do O Líbano. nome é Adlum. Hum, Adlum. fica onde, mais ou menos? Entre Saida e Sur, no sul do Líbano. Sur é praia, né? A nossa cidade é praia também. Que legal. É bonito lá. É. Depois mando umas fotos. Muito bom. Aí começou a guerra e parou tudo, E né? vocês faziam o quê? O pai de vocês, durante esse período, ele trabalhava também? Tinha Ele loja? tentava trabalhar, mas Sim. é que, assim, o Líbano, como ele tem essa coisa de resistência, qualquer país que ele, no Oriente Médio, ele tem uma certa posição contra o Estado sionista, né? Ele acaba tendo muitos problemas políticos e econômicos, porque um país estável economicamente e politicamente é uma grande ameaça, né, para o Estado sionista. Então, eles investem muito dinheiro em propaganda e conflitos de corrupção políticos, tal, para enfraquecer o país, né? Assim, acaba afetando, eles tentam afetar a resistência. E meu pai, ele perdeu todo o dinheiro que ele conquistou aqui, ele foi perdendo lá. Ele Foi gastando, né? tentava abrir um negócio, não dava certo. Não, até pela guerra econômica É. também. Infelizmente, o Líbano tem uma certa bagunça, mas não é por causa da população. É que, igual ele falou, é uma guerra econômica, guerra cultural, guerra ideológica, criada pelo externo, não o interno, né? Muita gente acha que a gente lá é dividido, mas isso não foi sempre assim. Isso foi criado para enfraquecer a gente. Esse é o âmbito social. Mas aí o âmbito social de divisão acaba criando impactos na economia também. E outras coisas também. Acho que teve sanções no Líbano, não teve algum tipo por causa da resistência. Tem muitas sanções. E algumas coisas indiretas, tipo o porto de Beirute quando explodiu, ninguém ainda sabe o que aconteceu, né? Até o primeiro-ministro que estava tentando, ele fez uma coisa econômica um pouco errada, né? Ele tirou todo o valor industrial do país Líbano e começou a fazer coisas baseadas no investimento do dólar, assim. Tipo, virou um país mais ou menos um paraíso fiscal, né?
Virou só o setor bancário predominante. Aí É. qualquer coisa errada que dá do setor bancário, não acontece mais nada de atividade econômica lá. Teve muitos fatores externos para desestabilizar o país. Mas Não tem produção, né? É. Tudo está tem. baseado Tudo em importação. Mas antigamente existia produção no Líbano. notas. não, o Líbano é um país antigamente considerado Suíça, né? a Suíça do Oriente Médio, né? Assim, uma E cultura também muito, muito, muito boa. tem uma história, tem uma cultura, tem um povo, né, amável, a culinária. Na verdade, o Líbano, Sheik, ele é um país até então, né, tinha muito, até agora eu não sei, mas era um destino de turistas, né? Turismo era muito forte no Líbano, certo? Vários. Mas até agora recente ainda era. Só Sim. agora, quando começou o conflito que abalou, mas muita gente da Europa vai para Sur, que a gente Exatamente. falou, Sim. na praia, Beirute e tal. É um país perto, é um país que tem uma cultura um pouco mais aberta, né, do que os outros países árabes, né? Por conta da existência de outras religiões, maronitas, cristãos, né? Ortodoxos. Tem drusos. Tem vários pontos turísticos lindos, né? A gente vê É uma Lá você região vai em qualquer milenar, lugar, é né? lindo lá. Sim, É uma- eu fui, Sheik, Nunca em 2000 fui. eu fui duas vezes para o Líbano. Fui em 96, 1996, ou 97, não lembro, né? Realmente estava uma situação muito, né? Tava um país, a gente percebeu, né, o quanto ainda ele sofria da guerra, né? Parece que ele estava cansado, né? Assim, os Sim. prédios Sim. derrubados, né? Muitas marcas de tiro nos prédios, né? É verdade. E eu fui novamente em 2000 eu acho que em 2015, né? Ou seja, quase 20 anos depois, né? Realmente eu vi um Líbano bem diferente. Estava bem mais organizado, estava mais bonito, né? Inclusive a região ali xiita de Beirute, Dahi, né? Dahia, ela estava mais Organizado. organizada. Aí eu fui para o sul do Líbano, né, para visitar minha tia. E aí, nossa, cenas maravilhosas. É uma coisa de, sabe, pintura, sabe? Quando a gente vê pinturas, né, com vales, verde, rio, uma casinha aqui, um cachorrinho andando assim, uma pessoa pescando. Muito Eram lindo. cenas que você não imagina. Lindo. Líbano é lindo. Não é à toa que o inimigo tem tanta ambição, né, de querer dominar aquela terra, né, sobre qualquer pretexto, né? E a gente percebe que está tendo uma grande resistência, né, por parte do povo, por parte das Nossa, é pessoas, verdade. né? Vai ter resistência e sempre vai ter. Uhum. Sabe por quê? Porque a gente que tá aqui tá resistindo também, entende? A gente lá só quer tranquilidade, a resistência, os xiitas, todo mundo só quer tranquilidade, paz. Mas infelizmente aconteceu isso com a gente 76 anos atrás e a gente só quer voltar a ter paz. A gente não quer atacar, a gente não quer guerra, a gente não gosta de guerra. A gente só resiste por um motivo, né? E o que é muito estranho hoje na mídia ocidental hoje, aquele que está resistindo, aquele que está se defendendo do seu país é chamado terrorista, aquele que Agressor, ele é invade, chamado de agressor, agressor. aquele que invade, quer dominar, chamado de homem de paz, Sim. soldado de paz. Hipocrisia, né? É Não, grande isso ficou hipocrisia, claro. verdade. Isso tá extremamente claro, Sheik, por todas as ações que ficou claro para o mundo. Porque, senão, qual seria a razão de destruir 100 mil residências, casas, em menos de 2 meses no Líbano? Será que existem realmente depósitos de armas em 100 mil casas? Vamos supor que tem 10% ou 5% ou 20% desses lugares realmente haviam, né, de acordo com as alegações deles, depósitos de armas. Mas 100 mil casas? Para que destruir 100 mil casas?
Para que destruir escolas, hospitais em Gaza? Nós vimos Sim, aí durante esse ano sim. a brutalidade dos ataques. Quantas né? crianças perderam? Quantos mil crianças? Então, é um Já chegou a genocídio. 18 mil, um número assim, Eles Ficou, querem- ficou normal para nós. Morreu 18 mil É, crianças. normal 15 não mil. fica, só que a gente tenta. Até tantas vezes que você escuta número de mortos, É. você fica normal para você. É que senão você fica louco. Você Você não consegue viver o dia a dia se você, né? é. Mas é complicado, viu? E Haj Nasser, eles fazem isso, sabe por quê? Para deixar a população cansada. Sim. Para deixar a população cansada e ficar contra a resistência que os protege. É meio ambíguo, mas eles são a entidade de Israel, ela calcula errado as coisas, né? Porque fazendo isso, ela só vai deixar a resistência e a população mais contra eles. Mais unido. Eu não diria ódio, né? Porque tem gente que fala ódio, mas eu acho errado usar as palavras. A gente não tem ódio. A gente só busca nossos direitos. E a gente vai ficar mais forte com essas ações deles. Não é algo que vai dar certo, né? A estratégia deles é errônea. Na verdade, a resistência é um direito garantido pelas Nações Unidas e é um direito natural, Sheik. Você vai invadir agora, você vai atacar qualquer animal, qualquer bicho que a pessoa vai atacar, a casa de um animal, você quer ir lá atacar ele vai se defender. Ele vai se defender, Mesmo é animal. algo da natureza dele. Com certeza. Então, como é que um ser humano não vai defender a terra dele, não vai defender a sua história, não vai defender a sua dignidade e a sua honra, a sua família, né? Inclusive, a gente falou sobre isso, né? Quem defende, quem morre defendendo essas causas, É uma causa sagrada já. é uma causa sagrada. Você defender morrendo a sua causa, a sua casa, a sua família, Imagina se, o seu bem, o seu trabalho, a sua... imagina se isso acontece sabe, contra um país que não é muçulmano. Ó, vamos supor, um país agressor tenta dominar outro país que nenhum de dois são muçulmanos. Ainda nós temos que ficar ao lado da resistência daquele país que está se defendendo. Sim. Eu quero ficar no meu país. Onde você está? Mas, Com certeza. infelizmente, nos parece que estamos vivendo uma grande desinformação, uma grande ignorância, uma grande estupidez da mídia ocidental que parece mudou completamente. Na verdade, é a guerra da mídia, né, Sheik? É a mídia. Hoje a mídia tá dominada por eles. E Como uma alguém vez- pode viver, como alguém pode pode ficar no seu país defendendo da sua pátria, defendendo da sua família, como ele pode ser chamado de terrorista? Eu não entendo isso. Sim. E aquele que invade, ataca, até mesmo, é o que falamos, hospital, prédio, tanta coisa que bombardearam, destruíram uma grande parte E, daquela região, eles são chamados e é uma de- coisa que o Lai Lai. falou, o cálculo deles está errado. Porque, assim, eles atacam, eles destroem, essas famílias, essas pessoas que morrem, têm filhos. As crianças vão crescer. E essas crianças estão testemunhando, estão vendo o quanto este inimigo o quanto este Estado, este inimigo é inimigo da paz, é inimigo da convivência, Da é inimigo humanidade. da humanidade. Sem a humanidade, ele não tem um pingo de piedade, mata sem dó, e quanto ele é mentiroso. Outra coisa que as nações eles não calculam, a fé da pessoa, Sim. a fé das pessoas. Inna lanansuru rusulana walladina amanu ma'ah. Nós apoiamos quem é esse nós? Deus apoia os seus profetas, os mensageiros e os fiéis, aqueles que têm fé. Aquilo que eles não calcularam é a presença de Deus no coração deles. Eles podem tirar Deus do coração? Claro que não podem. Claro que não. Eu queria. Enquanto a pessoa perde mais família, perde mais, sabe? A tudo que ele tem, persistência, né? A pessoa fica cresce mais mais forte, mais a fé. persistente. Com certeza. cresce mais a fé dele. Não é o poder
não é o poder militar que vai decidir essa guerra, né? É o poder da fé. E a gente tem exemplos na história o quanto o profeta Muhammad estava em desvantagem militar perante os incrédulos, perante os inimigos, mas mesmo assim ele teve a vitória, né, garantida por كم من Deus. فئة غليلة غلبت فئة Exatamente. Eu كثيرة. posso isso. dar um exemplo Claro, pode sobre falar. o que você falou? A fé é tão grande e a determinação que é igual às formigas. As formigas, acho que tem uma vida média de 1 dia ou 2, né? Talvez eu estou errando um pouco, mas elas vão levar a comida para esconder lá na casa delas para o inverno. Então, quantas gerações vão passar até o inverno, né? Mas elas continuam levando a comida para guardar para o inverno e essa pessoa, nem o filho dela, nem o filho dela vai estar no inverno aqui. A gente é a mesma coisa. Se isso vai demorar 2, 3, 20, 100, 1000, 200 mil anos, a gente está olhando lá para frente. A gente não está olhando para hoje. Então, por isso que a gente vai vencer. Porque a Isso, gente não inshallah. liga quanto que vai demorar, qual filho meu, bisneto, não sei o O que vai. objetivo é O sagrado. objetivo tá nas nossas almas. E a gente Alhamdulillah. vai chegar lá se Deus quiser. Inshallah. Eu sempre falo, quando você vai comprar uma coisa, você tem duas opções. Ou você compra o original, né? Ou você compra aquela marca, aquela pessoa, aquele negócio, né, falso, né? Réplica, né? Quando a réplica dele. Quando você quer comprar um celular original, de qualidade, com garantia, geralmente é caro. Sim. Ele tem um custo mais alto. Só que em contrapartida você tem uma qualidade melhor. A dignidade, a honra, a soberania, a independência são coisas caras. Não são coisas baratas para serem conquistadas. E o preço disso é caro. O preço disso é resistir. O preço disso é você perder seu irmão, seus parentes. Aliás, é uma coisa que eu penso. Se o Hezbollah, a resistência islâmica lá no Líbano, quer fazer a mesma coisa. Por exemplo, agora tem, os dois lados atacam. Mas nunca a resistência ataca para, por exemplo, um hospital. Nunca ataca para uma região. Mesmo que eles todos são, né, de alguma forma, eles Estados Unidos, colonizadores. são colonizadores. Ainda ele não faz isso. São bases militares. Isso é uma grande diferença. Se o Israel, pelo menos, considera, pelo menos, como falar, Na verdade, eles apostam considera isso, né? Só bases militares. Não ia acontecer isso que a gente está vendo agora. Olha, 100 mil prédios, 100 mil casas. Isso é muita Não é coisa, simples. Olha, parece 2, 3, 4 bairros de São Paulo completamente já está destruída. Imagina. Isso mostra. Tem alguém que me falou esses dias que é a luta do correto contra o incorreto, né? O bem contra o mal, né? Então, uma coisa muito importante que essa estratégia que mostra a injustiça, o injusto sempre vai perder nessa vida e na outra vida. Isso é uma promessa do Alcorão. É uma promessa do Alcorão e tudo que está no Alcorão, como é a palavra de Deus, combate 100% com a realidade. É igual quem colocar a mão no fogo vai se queimar. Não existe um ser humano que não vai se queimar com o fogo, né? E a injustiça é uma grande ilusão. Se eu vou ganhar dinheiro de uma forma ilícita, é a mesma coisa que esses caras estão fazendo na guerra também. Se eu vou fazer uma ação, se eu vou mentir, um dia essa mentira vai aparecer. Se um dia eu vou tentar... É uma ilusão. O egoísmo... Tem uma reação que vai voltar para... errado. É o que o Loai falou. O cálculo dele está errado, em todos os sentidos. Se alguém quer realmente fazer o bem, ele ganha o coração dos outros. Quem faz o mal, mesmo se ele parecer que é poderoso, todo mundo que está ao redor dele odeia ele. Nunca vai gostar dele. Eles estão esperando a hora de dar uma apunhalada para tomar a posição dele. Estou falando até dos amigos que eles pensam que são amigos. Ninguém gosta deles. Olha, é uma vergonha. Olha, um país... Porque o ano passado a gente viu em Londres aquela grande manifestação dos jovens, dos alunos universitários. A Inglaterra, com toda a sua, como fala, soberania, apoia.
Estado de Israel. Soberania falsa, né? Não, tudo bem, vamos supor que. Mas o povo não aceita isso. O povo não aceita. Sair da A rua, maior faz aquela manifestação do mundo foi Olha, porque o aconteceu em povo, Londres. Adnasser, o povo não quer passar com a mesma vergonha. Sim, exatamente. Não quer passar. Isso é nossa As vergonha. populações, na verdade, Como assim, nós podemos apoiar um país desse, uma população desse? nem sempre os estados representam a vontade do povo. Isso, Sim. exatamente. Portanto, até mesmo nos países árabes, até mesmo se existirem países que estão com relações normalizadas com o Israel, Isso não quer dizer que o não povo... significa que o povo está aceitando. Infelizmente, tem vários países aí que normalizaram suas relações, mas a gente percebe o quanto tem manifestações e grupos e pessoas que apoiam na Jordânia, no Egito, em vários países, por causa disso que tem muitos lugares que eles proíbem. Né? Você não pode citar Arábia Gaza, Saudita. você não pode falar sobre Palestina na oração, porque tem medo dessa. O povo, as pessoas apoiam o lado certo. E os governos temem. Se alguém tiver raciocínio certo, você considera isso. Até mesmo o povo, os israelenses hoje sabem, né, que o governo deles é um governo criminoso, é um governo e autoritário. Autoritário, até eles né? sabem. Ninguém pode falar nada Ontem lá, mesmo nem teve os uma próprios manifestação de israelenses, milhares né? de pessoas. Né? E isso que você falou é engraçado só porque desmascara toda coisa de democracia, liberdade de expressão dos Estados maior Unidos, democracia do Oriente Londres, Médio. etc. Porque quando as pessoas começaram a se revoltar com essa matança de civis, esse ato terrorista de civis e crianças no Oriente Médio, na Palestina, Líbano e etc., a polícia foi nas ruas pior do que as piores ditaduras e calou todo mundo, inclusive gente que não são árabes, né? Não deixaram eles falar nada. A gente viu agora Desmascarou. na França, por exemplo, como foi proibido levantar a bandeira palestina dentro do estádio. Sim. Simplesmente uma bandeira. Uma manifestação pacífica, sabe? Não precisa falar nada, só levantar uma bandeira já é proibido. E a gente viu que o quanto essa alegação deles para com a questão dos direitos das mulheres é uma falsa, é a maior falsidade. Sim. Porque nesta guerra morreram quase 20 mil mulheres e mães na Palestina, em Gaza, e ninguém fala nada. Tem uma palavra do supremo líder da Revolução Islâmica do Irã, Ayatollah Khamenei. Ele fala o opressor aparece muito poderoso, mas por dentro é muito frágil. Porque eles têm medo de uma bandeira. O que faz uma bandeira? Você levanta uma bandeira. Porque por dentro ele sente essa fragilidade. Porque essa bandeira, na verdade, representa uma causa. É. E é essa Ele mesmo causa que eles sente. querem matar. Né? Eles têm. E aí, continuando, desculpa, Fica vocês viveram a guerra de 2006, desculpa, achei que tinha. Tá? 2006 começou a guerra e aí Sim. vocês saíram do Líbano, né? Na verdade, foi assim. O boy tinha o aniversário dele de 8 anos. Eu acho que começou a guerra dia 12 de julho. O aniversário dele é dia 4. Então o aniversário dele foi o marco, né? Na família. Aí o que acontece? 2 dias depois, 3 dias A depois. gente tinha não cidadania, a gente tinha permanência na Suécia, né? Aí que meu pai, ele separou da minha mãe e casou com uma mulher libanesa, mas que tem permanência na Suécia. Aí, como começou a guerra, a gente não sabia quanto tempo ia durar. A gente ficou mais ou menos 10 dias ainda no Líbano, no sul do Líbano. Todo mundo se juntou, a gente tem um prédio da família. A gente dormia no andar mais baixo, que ainda tinha, a gente não tem a mesma tecnologia que os israelenses, né? Que eles têm os refúgios debaixo da terra, né? Sim, os abrigos. Então todo mundo fica no térreo, porque tem alguns andares acima, pode ser que fica salvo. Tem as técnicas dos pais, né? Que falam, tem que dormir no corredor, porque aí se uma parede cai, a outra cai por cima, né? E você fica ali, né?
Que aí pelo menos você tá no meio e faz um Eu triângulo, lembro, né? eu era pequeno na época da guerra Imagina alguém, Irã-Iraque. olha, vive com Imagina esse... uma criança. Eu vivi isso no Irã. Calcula isso para até mesmo deixar seus filhos Eu tudo. vivi, Muito, Sheik. dá muito estresse. Eu não sei quantos anos o senhor tinha na Na época, verdade dá mas força. eu vivi na época da guerra do Irã-Iraque. Eu lembro que eu via mísseis andando às vezes na rua, em Com. Eu via mísseis, né? Via aviões, né? Nossa. E eu lembro que as nossas casas, a minha mãe, no caso, ela sempre passava uma fita, né? Sim, para não Em quebrar forma de vidro. X. Eu comprava fita adesiva, né, em forma de X, porque o míssil ou o avião, quando passava, podia quebrar, Os né, vidros, né? Como os fala, vidros, quebra a né, barreira de a som. barreira de De dar som. solta. É. E aí quebra, pelo menos com a fita, eles não se despedaçam, né? Até- Ali em Não volta, machuca né? as pessoas. Até quebra a porta de madeira. Sim. Exatamente. já Eu lembro que só- uma vez a gente tinha uma missa, né? Majlis, a minha mãe tinha feito uma missa tal, era pequeno. E aí veio uma senhora, só uma pessoa veio e começou, a sirene tocou, e aí todo mundo, a gente ficamos num canto, depois não veio mais ninguém. Essa mesma senhora também voltou para casa e acabou cancelando. Mas é um dia a dia muito difícil. Sim. É um trauma. Uma vez eu tava tomando banho. Eu tinha 8 anos, igual ele falou. E o míssil, não sei como é hoje em dia, né? Mas naquela época você ouvia ele caindo. Você ouvia um pi, ele caindo mesmo na época. Era coisa rápida, mas dava pra ouvir, né? Falam que se você não ouvir, ele tá caindo em você, né? Graças a Deus que a gente ouviu ele, que significa que não tá caindo na gente. Mas eu tava tomando banho, eu saí correndo do banheiro, nem coloquei roupa nem nada. É complicado, a gente corria pros Qualquer corredores. Esse negócio do corredor a gente levava a sério. Dormia no É? corredor, colocava colchão no chão. A casa, é por isso que hoje em dia você vê que os massacres são, infelizmente, muito grandes. Por dia você tem 3, 4 famílias. Se você juntar entre Gaza e Líbano, você tem 10 famílias por dia sendo massacradas, né? Pelo menos. Essa é a maior prova de que é um genocídio. É, Claro, irmão. É um genocídio. Como nós podemos traduzir esse termo? Esse Não, é termo uma maldito? limpeza étnica. Eles querem tirar. Na verdade, é assim, Sheik. Quase 1000 A guerra vai famílias por acabar. completa, irmão, foram desaparecidas, apagadas. Eles- Quase 1000 famílias. Não tem pai, não tem mãe, não tem nenhum filho. Acabou. é bem Quase triste. 1000 famílias. Muito É triste. só por Deus mesmo. E aí, esse é o dia a dia da guerra. Vocês se abrigavam no corredor e Aí o que aconteceu? Meu pai, ele já estava... comida, compras. Meu pai, ele pegou e foi num mercado e compra para 6 meses coisas de enlatados. Como meu pai, ele já viveu guerra civil no Líbano, e ele participou e Até então da ele invasão, né? já tinha experiência. Ele foi lá no mercado, comprou comida para 6 meses, falou, ó, se não faltar comida, a gente tem enlatado, compra enlatado, que enlatado não precisa de geladeira, não precisa fruta enlatada, sardinha, tudo que é enlatado, atum, compra muito arroz, compra semente tipo feijão, hadas, né, que é lentilha, compra todas essas coisas e encheu Para a casa. guardar. Só que meu pai, ele já estava um pouco desanimado com o Líbano, porque a ideia dele era ele ter um negócio, criar Meu os Deus. filhos. E antes da guerra de 2006, Israel estava já começando a movimentar grupos extremos, igual o Estado Islâmico, antes Extremistas, disso, extremistas nos bairros mais pobres, assim, no Líbano. Então, perto da minha escola, em Saida, sempre tinha conflito entre grupos extremistas e palestinos. Minha escola, ela ficava perto, então a gente saía da sala de aula, isso um ano antes. Ia pro abrigo, na escola tinha um abrigo embaixo da terra. Então, antes de criar um Estado Islâmico que foi na Síria, já começou a surgir pequenos movimentos radicais em certos bairros no Líbano. E na Síria talvez eles iam começar a fazer. Por quê? Porque era uma maneira de Israel enfraquecer e tirar a atenção do Estado sionista e focar em briga interna, uma guerra civil.
Aí meu pai ficou desanimado, aí ele, nessa hora da guerra, ele falou, teve duas opções, a gente podia vir para o Brasil, porque eu e meu irmão, a gente tem cidadania, né? Sim. Que na época o presidente Lula fez a mesma coisa que ele fez A agora, né? repatriação. Que ele mandou avião para trazer, só que também a gente tinha a questão de permanência na Suécia. Sim. E o meu pai, ele pensou assim, a Europa pode ser um pouco mais estável, um país de primeiro mundo e tal. Vamos ver, aí a gente foi para Beirute, pegou um navio de turismo que o Um governo cruzeiro. porque eles tinham bombardeado o aeroporto, não tinha aeroporto nessa Então a época. gente fugiu num cruzeiro que tava tudo fechado, né? Não tinha piscina e essas coisas, né? A gente foi num cruzeiro para Chipre e de Chipre até se acredita que os navios israelenses pararam o cruzeiro. A gente ficou 11 horas parado no meio do mar Do mar. Mediterrâneo, longe, não dava para ver a terra, bem longe assim, tipo, acho que fora da fronteira do Líbano do mar, a gente ficou tipo coisa de 11 horas parados porque eles queriam ver todo mundo que estava no navio. Tudo bem. Ah, chegou nosso querido irmão. Tfadal, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Como vai, querido? Alaikum. Abbas, Seja bem-vindo. como vai, querido? Tudo bem? Alaikum salam. Seja bem-vindo. A gente já... Continuamos. Vale, bom. Seja Como bem-vindo. vai, Habib Desculpe a Abbas? demora, viu? Nada, que é Muito isso. obrigado, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. A gente estava E falando aí um pouco sobre sobre o a Líbano, experiência, irmão. né, É, do Líbano, bem. da guerra. Eles são nasceram aqui, né? Como você também, né? Nasceu aqui. Igualmente também, nascido aqui. Você também, Ele nasceu no Líbano. Tá bom. você também nasceu lá, lá no Você, Líbano? Eu você nasceu nasci aqui. em São Paulo, É. né? Sou de 99. Nascido aqui, morei aqui uma boa parte da minha vida, até os 12 anos. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui viajando e visitando o Líbano, né, aos poucos. Então a gente tirava o mês de férias aqui na escola, a gente ia para o Líbano, participava um pouco da vivência de lá, né? Da cultura, ficava com os parentes e passava um bom tempo, né? Depois voltávamos para cá. Até que começou a ter algumas guerras e interromper, né? Essas nossas visitas que a gente fazia. E aí, em 2006, você estava aqui, estava lá? Em 2006, incrivelmente, minha família tinha decidido ir ao Líbano para morar lá, para Toda a ficar sua lá. família, tá? Sim. Mas quando a gente chegou, estávamos lá aproximadamente um mês e começou a guerra de 2006. Meu Deus. E aí nós estávamos recém-chegados, né, lá. E vocês estavam no sul mesmo Não, a gente estava em Beirute Hum. em 2006. Moravam em casa, tal? A gente morava numa casa, na casa da minha avó, no caso. Ah, Depois a gente foi mudando, né, de casa para conseguir se abrigar, né, em locais mais seguros. E assim vai, né? A gente vai se mudando de casas para conseguir realmente sobreviver. como é que foi naquela época a guerra, em 2006? Como é que você lembra? Você tinha quantos anos? 6 né? anos, né? Ah, muito praticamente, pequeno, sim. não lembra muito. Mas eu lembro de estar com a minha família, a gente chegar. Eu lembro, aliás, muito bem dos sons, das explosões, dos ataques que aconteciam naquela época, bombardeios diariamente, né? Tinha bombardeios em Beirute. Mas graças a Deus, né? Parece que os crentes são assegurados ou Protegidos. protegidos, né, por Sim. Deus, até no meio do bombardeio, né? Alhamdulillah. Tudo bom. E aí vocês ficaram lá depois da guerra? E aí você decidiu vir para cá quando? Olha, durante a guerra, graças a Deus, né, o governo brasileiro ele solicitou, né, que todos os libaneses Que tivesse uma que origem tinham, brasileira. exatamente, pudessem sair dali, né? Uhum. E aí foi quando solicitaram que a gente fosse para a Síria e da Síria, né, se não me engano, como fala? De carro, não, né? via Terrestre. terrestre, exatamente, via terrestre. E aí, chegando na Síria, eles colocavam a gente no avião que ia fazer intercâmbio, né? E vim diretamente até o Brasil. Foi o que aconteceu. Porém, nós fizemos isso no final da guerra. Então, quando a guerra tinha quase acabando, a gente Veio para o Brasil. conseguiu, né, ter esse acesso
a via que vai deixar a gente no Brasil. E aí É vocês difícil, vieram né? para cá, deixaram tudo lá. Deixar Ah. tudo lá, exatamente. Tivemos que deixar com alguns parentes, né? Já que nós temos parentes por ali. E aí, após isso, já retornamos ao Brasil. Bom, e ficaram aqui desde 2006, não voltaram mais? Aí a gente teve algumas visitas, né? Depois que a guerra terminou, a gente consegue fazer as visitas anuais ou a cada 2 anos e visitar, né, o nosso país, o Líbano. Continuaram visitando normal. Continuamos, graças a Deus, visitando como Muito dormimos. bom. A guerra é muito difícil, Sheik. A guerra é muito difícil. Realmente é uma coisa que deixa marcas muito traumas, né, dentro da nossa vida, Uma né? marca muito, muito triste para uma geração, sabe? Que Imagina, leva até o resto da vida. exatamente, tem pessoas que perderam os pais, né? Ó, imagina quantos milhares de órfãos vão crescer sem os pais, crianças que perderam partes do corpo, né, por causa da guerra, as consequências. Fora as casas, né? Talvez a casa seja a parte mais fácil, né? Material, sim, os bens A parte materiais. material. Mas as consequências são realmente duras. Esses dias, Sheik, eu vi uma cena que me deixou impressionado, realmente. Uma criança estava dormindo em cima de um túmulo Da sua mãe. da sua mãe, né? E aí, quando o rapaz chegou e perguntou, ele falou que eu costumo dormir abraçado, né? A minha mãe me abraçava, dormia, então eu não consigo dormir. E ele estava simplesmente abraçado ali, o túmulo. São coisas que a gente, assim, graças a Deus, o brasileiro nunca precisou viver, Graças a né? Deus. Graças a Deus, o Brasil nunca precisou viver algo tão duro, tão difícil, né? Mas sabe de uma coisa, Haj Nasser, se me permite? Eu vou ser sincero aqui na frente de todos os telespectadores, de vocês também. Isso causa muita dor dentro da gente. Sim. Mas tem uma frase que o Sayyid Hassan Nasrallah, o ex-presidente que fala, Sim, secretário-geral. secretário-geral da Resistência fala, que infelizmente o mundo está olhando para tudo isso, né? Aí o que ele falou sobre isso? Nessa vida, ninguém vai ficar triste por você. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai nem ao menos chorar por você. Isso que a gente está vendo na prática agora, né? A única coisa que determina o respeito das pessoas e o olhar das pessoas por você é a sua força, né? E isso é muito importante da gente lembrar. A gente tem que ser forte de todas as maneiras. A gente não está falando de armas aqui. Forte inteligência, amor, carinho, fé. Tudo isso a gente tem que ser forte e também a gente tem que se defender. A gente tem que ter essa força porque o mundo anda muito desligado a todas essas coisas que a gente está falando. É triste isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ouvir essas palavras e sermos fortes. É isso que eu acho, né? Verdade. A força hoje a informação é uma arma. A informação é uma arma. Você saber como responder essas mentiras que aparecem tanto na mídia de que os palestinos são agressores, dos libaneses são terroristas, desse grupo é assim, daquele grupo é assim. A pessoa tem que saber responder. E para responder de uma forma coerente, lógica, convincente, deve saber, deve conhecer, deve procurar se informar, conhecer a história. Essa guerra não é de agora. Essas ambições, né, do inimigo já são de longo prazo, né? Ele tem uma grande sede por domínio, né, por poder daquela região. Eu queria só falar, completar a ideia dele, mas graças a Deus ainda tem pessoas que estão enxergando e estão nos apoiando. A gente tem que agradecer. Tem muita gente que está dormindo, mas tem gente que está acordando. A injustiça está fazendo as pessoas acordar, graças a Deus. E nós todos somos humanos. Grande problema desse Estado sionista e quem apoia ele, que qualquer crítica contra eles, nós somos chamados de antissemitas, né? Só que espero que quem esteja vendo esse podcast saiba que
os semitas são um povo e, na verdade, 90% de quem é colonizador lá não tem nada a ver com semita. São europeus que seguem uma religião, uma filosofia radical. Semita, iraniano é semita, iraquiano é semita, Que é toda aquela região. Toda aquela região, na libanês, verdade, sírio, árabe, palestino é semita. A Então, verdade, como... a verdade é que nós estamos sofrendo mais antissemitismo do Que que eles. eles. E a gente está sendo, além de sermos vítimas, estamos sendo assassinados, massacrados, casas destruídas, terras roubadas, é isso. A verdade é Então, essa. o palestino ser antissemita é ser anti-palestino, né? Só falta essa. E não é só isso, tem também a coisa que a gente não tem nada contra nenhuma religião e nenhum povo, né? A gente. Opa! Falha técnica. Sim. Mas enfim, eu seguro aqui, fica em paz. A gente não tem nada contra nenhuma religião e nenhum povo. A gente é contra políticas, a gente estão matando a gente não pode ficar contra, não é verdade? Inclusive, os judeus e cristãos viviam em paz na Palestina antes Da criação da desse criação estado. do Estado. Todo Sim. mundo em paz. Existem registros, existem histórias de que judeus declararam falando do que o Israel foi um mal para a gente. É muito Foi uma interessante. coisa ruim para a nossa vida porque a gente vivia em paz. Tinha achado um cartão de imigração, alguns dias atrás eu estava vendo, está traduzido em inglês e árabe. No fim tem uma coisa que tem que apertar, fazer um risquinho. Sim. Qualquer um imigrante que entra no país, na Palestina. Em árabe, né? Simplificando, eu aceito a soberania do Estado da Palestina. Tem esse tique para você entrar. Ou seja, Olha, qualquer um que entrou aceitou essa soberania do ou seja, governo, né? eles romperam o pacto dizer, deles. É isso mesmo. Eles primeiro aceitaram. E depois Tem até um passaporte. Eu lembro que eu vi um documento de um dos autoridades, de um dos presidentes, talvez Shimon Peres, ou de uma autoridade israelense, né, que depois se tornaria presidente ou ministro, que ele entrou com um passaporte palestino, que ele entrou com visto, ou com um documento palestino, sim. alguma coisa assim, dentro da Palestina, reconhecendo esse Estado, reconhecendo este lugar como Palestina. No entanto, foi uma armadilha, né? Eles depois tomaram, pegaram, causaram milhares, centenas de massacres, milhões de pessoas foram expulsas de uma forma injusta. E imagina, Haj Nasser, eu às vezes penso, imagina se não existisse esse tipo de resistência. Sim. O que vai já acontecer? tinha acabado. Vamos Tinha supor, acabado. E assim, não para tem quem nenhuma organização Olha, que existe. Abre todas as fronteiras, sejam bem-vindos. faça isso. Não, a resistência ela é garantida em qualquer... na Carta das Nações Unidas, a resistência é garantida. É uma ação legal. Claro. Por parte de qualquer povo que acaba sendo invadido, né? E uma coisa muito importante que eu queria falar aqui, acabei esquecendo agora. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mas enfim, pode ir. Gostaria também de falar também sobre a questão da resistência, que realmente, se não fosse a resistência, como o Sheikh Mahdi apresentou, as fronteiras estariam abertas, né? Para qualquer pessoa entrar e fazer o que quiser. Como no Líbano se encontra poucas leis, poucas normas, talvez o governo em si seja um pouco fraco. Sim. Um pouco não, né? A gente fala pouco ruim do nosso país, do governo ao menos. Mas isso também faz parte da estratégia do inimigo, viu? Da estratégia do inimigo. Porque o inimigo ele aposta em várias coisas: intrigas, enfraquecer, né? Enfraquecer o governo, sanções, como o Luan falou. Situação econômica, corrupção, são todos unidos, causam um Ele te ataca de diversas formas. Olha, a história iraniana, por exemplo, no Irã, não é somente aqueles ataques que o mês passado aconteceu. Faz 3 meses que 2 vezes atacou Israel para Irã, né? Mas dentro do Irã também tem uma estratégia. Eles alimentam grupos separatistas do Irã.
Exatamente. Tem árabes que querem separar, não querem aceitar a soberania do governo iraniano. Tem turcos lá em cima que querem se juntar com a Turquia. Tem não sei. Olha, ele te Qualquer ataca grupo. por vários sentidos, né? E mesmo tentando de todos os lados nos atacar, ele acaba não conseguindo, né? Sim. Chegar até a missão final dele, É. que seria eliminar a gente. enfim. Eliminar a resistência é uma coisa. Não tem como, só se você jogar uma bomba e matar todo o povo de um lugar. Até mesmo isso você não vai conseguir, igual porque a história. Igual o Imam Khomeini fala, né? Cada o que ele fala, eles podem tentar fazer o que quiser, matar todos nós, mas Deus sempre vai estar presente no Maidan, né? Deus No está campo. presente. No campo, é. Tudo bem, queridos? É. Sejam muito Eu bem-vindos. lembrei o que eu ia sempre. falar. Eu lembrei. É? Falar, não. Fala. O que eu queria falar é o seguinte: a questão da resistência é uma coisa tão natural que. E é fácil de explicar. Imagina alguém querer invadir a sua casa. Aqui no Brasil, você tem seu apartamento, sua casa, sua chácara, alguém querer tomar algo de você. Como é que você reagiria? Como é que vai reagir a isso? Você vai deixar ele pegar, normal? Não, pega a metade para você, a outra metade para mim. Ninguém aceita isso. Nenhuma pessoa sã, nenhuma pessoa que seja honesta, seja uma pessoa equilibrada, aceita abrir mão da sua casa, imagina da sua pátria, né? Então, muitas vezes as pessoas falam que é uma coisa difícil de explicar, complexa. Não, é fácil. Muito simples. Simplesmente a terra de um povo foi tomada e esse povo está resistindo. Mas a mídia ocidental, Só que a mídia, ela distorce de uma ela maneira... quer que a gente abra a porta para essa pessoa que está vindo na nossa casa roubar a nossa casa, que a gente faça o jantar para a pessoa, fala para ela, boa janta, vou embora, ficar com a casa. Isso que é. Olha essas chaves. Pega a chave, eu vou embora. Pega minha faca, me dá. Janta aqui, já deixei a janta pronta. Exatamente O movimento isso. sionista é isso. Lembrando, movimento sionista é uma coisa, ser sionista é uma coisa, judeu é outra coisa. Com certeza. Todos nós respeitamos essa religião, respeitamos o profeta Moisés, respeitamos todos os profetas, todas as religiões. No entanto, o sionismo, Não essa tem nada a ideologia ver. racista, Não tem essa nada a ver, ideologia nada a de ver. dominar, de matar, de acabar, de empoderar das coisas, que é uma ideologia condenada não apenas no Islã, não apenas na doutrina muçulmana, islâmica, mas sim em todas as doutrinas e ideologias do mundo. Inshallah. Que Deus abençoe todos, irmão querido Muito Abbas. obrigado. Muito obrigado. Chegou um pouquinho Vocês tarde, também. mas chegou. Seja Foi muito bem-vindo bom. sempre, Muito obrigado. Boa irmão participação de Odai. vocês. Loai deixaram Obrigado. lindas apresentações da experiência, da vida deles, a situação do Líbano. Haj Nasser, que sempre nos acompanha. Desejamos paz Inshallah. para o Líbano, para a Palestina, para todos todo os, mundo. para todo Simplesmente, mundo. nós queremos isso. É isso que a gente A gente não quer invadir outro, não queremos dominar, não queremos nada. A gente quer ficar no nosso país em paz, simplesmente. Você falou tudo. A gente não quer a interferência de ninguém. A gente não quer o inimigo do nosso país. A opressão, a a gente não opressão quer em isso. si, sim. Tudo bem, vamos encerrar mais um programa do Islã Sem Censura. Estamos junto com vocês nos próximos programas. Inshallah, novos convidados, novos assuntos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, salam. Obrigado. Assalamu alaikum. Muito bom.